pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Eu sei que agora anda tudo aí no meio de um alarido por causa das legislativas, não sabem em quem votar, há pessoal que nem sabe sequer que partidos é que são e porquê, o que é que fazem. Portanto, eu decidi para este episódio convidar uma das vozes mais influentes da nossa geração no que toca àquilo que é informação sobre política. Portanto, Cláudio, muito obrigado por estares presente. Como é que Obrigado, estás? Jorge, pelo convite. Estou bem, estou sentado, estou a fazer aquilo que eu tanto gosto, que é gravar episódios. Não estou a gravar para mim, mas estou a gravar para ti, o que é sempre bom. E é bom estar do outro lado daquilo que costuma ser, né? Portanto, no lugar do entrevistado. Obrigado. Regra geral, sou eu que faço as perguntas. Sim, Portanto, isso. há aqui um certo privilégio, vou usufruir desse privilégio agora. Não, e certamente fazes melhor que eu, tens muita experiência também. Eu sei que algumas pessoas provavelmente não te conhecem, deviam, mas muitos certamente já te conhecem, nem que seja pela voz, porque como eu, alguns não te veem no YouTube, ouvem-te no Spotify. Tu és apresentador do podcast Conversa, que é um podcast já, como tu disseste, jurássico, naquilo que toca à média dos podcasts. Fez agora recentemente 5 anos, mais de 300 episódios e é o podcast número 1 de política a nível nacional, se não estou em erro. Portanto, Exatamente. muito obrigado mesmo por estares presente. Eu acho que és sem dúvida a melhor pessoa para vir aqui discutir política e especialmente para nós. Eu estou aqui a generalizar que a maioria das pessoas que nos ouvem são um bocadinho como eu, não tão cultas no que toca a política. Eu queria aproveitar que estou contigo para tentar educar-me, a mim e também, quem sabe, educar a quem nos ouve um bocadinho sobre o que é que são isto de partidos de esquerda, partidos de direita. Eu vou mesmo começar nos básicos dos básicos, assumindo que ninguém percebe nada de política e lá está, o básico dos básicos, como quem diz. Se calhar há coisas que não vamos tocar, porque também não podemos ficar aqui 5 horas, mas tentar de forma explícita e gráfica identificar mais ou menos os ideais principais de cada partido e depois falar aqui um bocadinho das suas propostas e de como é que elas se enquadram para o futuro do país. Acho que isto é importante também para tentar consciencializar as pessoas e tentar informá-las para que elas próprias decidam o que é que gostariam de fazer. Se eu, de alguma forma, tentar direcionar alguém para um partido, não é o que eu quero fazer. Claro que eu tenho as minhas opiniões e as minhas ideologias, mas eu quero que as pessoas votem e parem com a abstenção. Isso é o principal, é o meu maior desejo. Em quem é que votam, não me interessa, desde que votem informadas. Eu acho que, novamente, uma coisa tão grave, não sei se tão grave, mas muito grave, para além de não votar, é novamente votar sem consciência alguma. Como se fosse futebol, aquilo que nós estávamos a falar. Eu vou votar no PS porque eu conheço pessoas que votam no PS e elas devem votar porque sabem. E, na verdade, as pessoas que acham que sabem votam porque alguém votou no PS. E andamos aqui um bocado... E eu estou a falar do PS só a título exemplificativo. Nada Só para nisto, sim. nada contra, porque é quem está neste momento. Portanto, pegando nesta parte das legislativas, eu se calhar, até para ser mais visual para as pessoas, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Eu tenho aqui aquela imagem que eu até te falei, só para confirmar se tu concordarias com a posição. Consegues ver, certo? Consigo. Pronto. Temos aqui então a esquerda e a direita e depois neste eixo conservadores e libertários. Portanto, eu acho que se calhar o mais importante definir, que calculo que a maior parte das pessoas já se saiba, mas o que é que distingue essencialmente partidos de esquerda de partidos de direita? Então é assim, estruturalmente, tu podes colocar aqui a questão de mais Estado, menos Estado. O pessoal da esquerda, tudo tem que vir do Estado. Ou seja, se o Estado não existir, nós não existimos. Ponto. Ao passo que a direita não. A direita acha que as coisas provêm do indivíduo. Ou seja, o indivíduo
é que é gerador de riqueza, é que é gerador de inputs. A esquerda, os inputs vêm todos parte do Estado, ou seja, o Estado é que controla, o Estado é que pensa e delibera. Isto, lato senso, como é óbvio, há sempre nuances, e nem toda a esquerda é igual, e nem toda a direita é igual. E nem o nosso caso, desculpa, mas nem o nosso caso português é igual a muitos casos, em que, Sim. por exemplo, a direita, se calhar toda a direita no Brasil, estou a supor, não sei se é, toda a direita no Brasil é conservadora e é anti-aborto, anti-eutanásia, anti-várias coisas, enquanto que nós temos direitas mais liberais. E da mesma forma que o nosso PSD e até mesmo tu tens visto pelos debates, CDS, Chegas, a Iniciativa Liberal, daquilo que eu sei, nenhum fala acabar com o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo. Caiu o Carmo e Trindade. Como é uma coisa que está tão culturalmente agarrada a nós, Sim. se alguém propusesse acabar com essa instituição, ninguém esquece. Era a morte desse partido, literalmente. Mas teoricamente, a partidos de direita advocariam que não deveria existir, ou, quando eu digo de direita, mais extrema-direita, advocariam que não deveria existir um Sistema Nacional de Saúde, não é? Sim, ou seja, que poderia ser uma coisa mais, ou seja, não deve ser o Estado tutelar isso, porque lá está, o Estado mínimo. A questão é que existem várias esquerdas, várias direitas no que toca, e qual é que é a grelha, qual é que é a lupa, qual é que é a lente que tu estás a colocar. Se é esta questão do Estado, então a esquerda quer mais Estado, a direita quer menos Estado. Se for da parte económica, o Estado está mais presente na economia, controlando-a e colocando impostos para a controlar, ao passo que a direita poderá ser mais do género laissez-faire, laissez-passer. Portanto, faz e descambia, e portanto vai tudo à vista. A questão de teres um Estado a controlar a economia é que consegues proteger a economia. Faz com que a tua economia não entre em produtos espanhóis e o pessoal compra tudo o que é espanhol e não compra nada do que é português. Portanto, consegues garantir a produção nacional é comprada. A questão da direita é que tu queres sempre comprar roupa que vem da outra ponta do mundo com o shipping mais barato possível. Portanto, serão pessoas que, do ponto de vista económico, tenderão a baixar as fronteiras. No sentido de que não há alfândegas, não existem coisas Sim. alfandegárias. Por outro lado, se quiseres continuar a falar aqui da questão da fronteira, tendencionalmente, a direita gosta muito da unidade nacional, gosta daquilo que é a identidade nacional, portanto, vamos fechar fronteiras, vamos definir quais são as fronteiras, ao passo que a esquerda, quando a esquerda são, vamos dizer assim, são internacionais. Por isso é que não é de estranhar que tínhamos aquela célebre frase que é operários de todo o mundo univos, da Internacional Socialista, portanto, do Partido Comunista no início do século XX. Portanto, eles têm muito. Por isso é que tu notas que o Bloco de Esquerda está mais para a parte libertário, cosmopolita, do que a CDU. Porque a CDU tem uma parte conservadora, vai se aproximar mais daqui da parte conservadora, da questão daquilo que é o ser, do que é nacional, daquilo que é ser português. Por isso é que tu has de reparar que o PCP tem sempre uma política patriótica e de esquerda. É o lema deles. Política patriótica e de esquerda. E isto não tens no caso do Bloco de Esquerda. Sim, porque tu estás a falar da questão da esquerda ser mais internacional e a direita ser mais nacional. Ao mesmo tempo, é ser internacional nos aspectos, mas, por exemplo, o extrema-esquerda pressupõe supostamente a nacionalização da maior parte das coisas, certo? A nacionalização da maior parte das empresas. Num caso o controle da economia? No caso mais extremo, é nem existirem empresas, por exemplo, tu não podias ter um restaurante, o restaurante era do Estado. Tu podias, se calhar, fazer gestão do restaurante, mas o restaurante era do Estado. Pronto, esse seria o extremo da esquerda, enquanto que a direita, pronto, depois também tem a questão daquilo que nós víamos de racista, xenófoba, etc. Mas, que lá está, comparando ou tendo em conta esta questão conservadora nacionalista, porque se formos para uma direita liberal, que, por exemplo, aqui na Iniciativa Liberal, este I que nós vemos aqui, já se calhar já é o oposto, a favor
do aborto, mais tolerante com as migrações, a favor da eutanásia, já não olha para, por exemplo, para as touradas como olha o CDS e o Chega, que são mais conservadores, que consideram que é algo culturalmente adquirido que tem que se manter e respeitar, enquanto que, por exemplo, partidos mais liberais, Bloco de Esquerda, PAN, etc., LIVRE, são contra, mas pronto, agora já estamos aqui nos liberais conservadores e saímos um bocadinho da esquerda e da direita. Pá, claro que, teoricamente, a esquerda e a direita tem muito que se lhe diga, mas naquilo que me parece ser a realidade portuguesa, as diferenças maiores é que a esquerda querem taxam mais, têm maior número de impostos, especialmente sobre as empresas, enquanto que a direita pretende diminuir a carga fiscal sobre as empresas. A esquerda alicia muito os contribuintes com o aumento do salário mínimo, enquanto que isso não entra nos planos da direita, porque parece não ser sustentável. Eu percebo que seja aliciante a curto prazo, mas depois a longo prazo parece não ser sustentável. A questão é que tu em Portugal tens uma coisa muito interessante, que é surreal, que é quase caso único, que é, em Portugal, trocamos essa coisa dos impostos. Tradicionalmente, a direita aumenta impostos, quando devia ser o contrário, Okay. E a esquerda baixa os impostos, quando devia ser o contrário. Tradicionalmente é assim. Se bem que agora António Costa já regulou isto e, portanto, eu se calhar acho que Portugal agora vai obedecer esta regra de que a esquerda aumenta impostos e a direita diminui, pelo menos olhando para os discursos que eles têm. Mas a questão é que, por exemplo, este gráfico é muitas vezes, e esta questão da esquerda e direita, o que é ser esquerda e direita, vai-se perdendo e há quem já queira rever isto, porque acha que isto não está cientificamente apto, ou já não faz sentido que assim seja, porque hoje em dia já não há esta grande divisão entre aquilo que é a esquerda e aquilo que é a direita. Ok. Sim, é assim, nós cá em Portugal então, às vezes parece que, por exemplo, o PS e o PSD são coisas muito semelhantes. Cada vez, a mim, lá está, eu sendo leigo na matéria, parece-me que cada vez mais eles estão mais próximos. Mas se calhar não entrando aqui em mais discussões de esquerda e direita teóricas, e as pessoas acho que também vão percebendo ao longo da conversa, como é que tu definirias então cada um dos partidos? Por exemplo, começando, quando eu digo definir, é o que é para ti, por exemplo, o LIVRE, vamos deixar o LIVRE e a Iniciativa Liberal para o fim, porque são um bocadinho mais distintos. Eu sempre aprendi da esquerda para a direita, no caso, em termos de partidos, que se calhar aquele que seria mais esquerda, apesar daqui não estar, seria o PCP, neste caso o CDU, que é o CDU é o PCP, mais os verdes. Mas para já, tu dirias que o CDU é o partido mais à esquerda ou é o Bloco de Esquerda, como aqui indica? O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, porque o problema do Bloco de Esquerda é que ele tem uma grande indefinição lá para dentro. É que tens vários micropartidos que estão lá dentro. Okay. E, de facto, eles no nosso Parlamento eles estão no mais à esquerda possível. E são muito mais intervencionistas na economia, recusam perentoriamente são contra o euro, apesar de agora quererem maquilhar isso, mas são contra o euro, são contra a NATO, como também o PCP o é. Mas a questão é que a CDU, como tem gestão autárquica, portanto tem municípios, tem que dialogar mais com as empresas do que propriamente o Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda nisso O é muito Bloco de mais Esquerda radical. tem pouco, não tem quase nenhuma presença autárquica? Tiveram uma Câmara e tiveram uma Câmara, que era a Câmara de Salvaterra de Magos, e depois perderam. Ok, mas pronto, pegando então no Bloco de Esquerda, nós sabemos, o Bloco de Esquerda a nível liberal, agora o pessoal jovem certamente conhece muitas políticas liberais por causa da Iniciativa Liberal, fazem um marketing também mais próximo, e nisso, em termos de políticas liberais, de eutanásia, aborto, drogas leves, etc., o Bloco de Esquerda... Atenção, estás a confundir conceitos. Ser liberal não quer dizer ser progressista. Ok. Ou seja,
aquilo que tu tens são essas propostas de lei de eutanásia e tudo mais, e das drogas leves, são propostas progressistas, mas não são Certo, liberais. certo. Ok, Obviamente que alguém da iniciativa liberal vai dizer, não, não, mas são liberais. Vamos deixar eles dizerem que sim. ok, Academicamente, não. ok. E é isso que eu costumo dizer que a iniciativa liberal entra no mesmo restaurante da Avenida da Liberdade com o PSD e com o CDS para a questão das contas certas na economia, e entra na mesma sala de chute com o Bloco de Esquerda para aquilo que é a legalização das drogas leves. Ok. É uma imagem que eu costumo dar, que funciona muito bem, daí que o Chicão, não é? Portanto, o Francisco Rodrigues Santos do CDS, fala da tal priminha modernaça que pisca o olho Exatamente. ao Bloco de Esquerda. É por causa disto, é por causa desta facilidade que existe de comunicar e ver este entrosar de ideias, por assim dizer. Portanto, o Bloco de Esquerda tem chamadas ideias progressistas, como esta questão de casamento homossexual, igualdade de todos, no sentido de que tanto homens como mulheres são iguais, e, portanto, salário igual para trabalho igual. Também esta questão de homossexualidade e questão de, até agora está a sair muito mais além, que é a questão do não binário, etc, etc, que isso aí já entra noutros caminhos de Noutros discussão caminhos, claro. filosófica que, enfim, nunca mais saímos daqui, mas a questão é esta, de não haver de tolerância e etc, etc. O problema é quando eles entram numa parte hipócrita de querem muita tolerância, mas depois não toleram que as pessoas sejam diferentes deles, e daí que tínhamos a tal cancel culture a funcionar por este pessoal de esquerda, assim como também tínhamos os movimentos Black Lives Matter instigados sobretudo pelo pessoal de esquerda. Não estou com isto a desvalorizar a Claro. questão do racismo, estou apenas a dizer aquilo que está por detrás do movimento, em que temos muitos antifa que estão, obviamente, all the way to the left, todo o lado para a esquerda, nesta parte em que eles... Porque a questão é, onde é que está... eu acho que, por exemplo, o livro está demasiado lá para cima, porque a questão é, quanto mais para cima tu vais, mais libertário tu és, e a questão é que tu, se estiveres à direita, és libertário, porque não queres que o Estado se intrometa na economia, etc, etc. Se tu és libertário, estás na direção para cima, mas estás do lado esquerdo, és anarquista. És contra, Ok. contra o Estado, porque és o fim do Estado, mas és de esquerda. Isto aqui tem muitas lógicas anarcossindicalistas, o anarquismo é muito complexo Mas tu para estar consideras que aqui a esmiuçar. o livro está próximo de anarquista? Não, por isso é que eu não compreendo porque ele está ali tão para cima. Ok. Acho que, por exemplo, podia-se fazer muito facilmente a troca do Bloco de Esquerda com o livro. Onde o Bloco está, devia estar o livro, e onde o livro está, devia estar o Bloco. Porque o Bloco, em alguns casos, tem anarquistas lá dentro. O Bloco tem anarquistas dentro do partido, portanto, que estão neste espectro. Portanto, Mas fechando aqui esta avaliação redutora do Bloco, já percebemos que é um partido progressista, é um partido virado para colocar o Estado com grande posição no país e tentar lutar pela igualdade de direitos. Se forem ver até as propostas dele, pelo menos eu vi, foram as de 2019, a construção de habitação social, investimento na saúde, investimento em redes de transportes, investimento de Estado em várias coisas. Há muito investimento de Estado e aquilo que me parece é que na parte económica a maioria da receita é justificada com mais impostos e especialmente taxar mais as empresas, e não existe muita criação de riqueza para acompanhar com o investimento de Estado que eles apresentam. Isto foi o que eu, leigo, me pareceu. Não sei se é a tua opinião. sim, concordo geral com aquilo que tu disseste. Sim. E passando para o Lá está, intervencionismo do Estado. Portanto, por isso é Sim. que quando a Catarina Martins está com... Julgo que é com o João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, no debate, e quando o Coutinho, ou o moderador, pergunta de quanto é que é preciso gastar no SNS, porque ela nunca disse o número,
Ela diz, é o que for. Ou seja, o caminho todo do Estado vai lá parar. Pois, É o tal intervencionismo. sim, lá está, eu aí tenho uma opinião, pá, que eu acho que nem é de esquerda nem é de direita, espero eu que seja de inteligência financeira. A partir do momento em que nós começamos a insistir investir mais, aumentar os sunk costs numa determinada vertente, seja a saúde, seja o que for, ah, tendo outro tipo de soluções, sejam as parcerias público-privadas ou que seja, que compensem, acho que já é mesmo uma questão de ideologia e de casmurrice do que de inteligência em si. Mas pronto, isto tanto acontece com o Bloco de Esquerda como acontece com muitos outros partidos, seja à esquerda, seja à direita, em várias vertentes. Mas tentando agora explicar mais ou menos o PCP, de que forma, já disseste que é um bocadinho mais conservador, tem essas questões que eu depois também te queria perguntar relativamente à saída à abolição do euro, etc. Mas quais é que são as diferenças principais entre o Bloco de Esquerda e um CDU, no caso? É justamente esta questão que eu estava a dizer. Tens muitos anarquistas lá para dentro, tens um posicionamento vamos lá dizer, daquilo que é um corte com a União Europeia, aquilo que é um corte com a arquitetura do euro, como eles também chamam. Portanto, às vezes é mesmo uma questão de detalhes. Aliás, até visto que o próprio PCP negociou mais com o PS do que propriamente o Bloco de Esquerda. Portanto, o PCP Mas tu dirias vai. que o Bloco de Esquerda é mais anti-euro do que o PCP? Eu acho que sim. Eu acho isso curioso porque, por exemplo, lá está, nesse programa eleitoral, o Bloco de Esquerda eu não vi lá a parte de anti-euro e o PCP tinha nas prioridades a preparação para a abolição do euro. Sim, mas isso todos eles vão falando disso. Simplesmente tem uma questão de ou são mais firmes ou são menos firmes Ok, naquilo que dialogam. Porque eles, por exemplo, a nível europeu, chegam a estar na mesma família política, ok. E concordo. da esquerda e dos verdes. É que, por exemplo, o PAN, o PCP e o Bloco, quando chegam ao Parlamento Europeu, ficam na mesma bancada. O PAN, o PCP e o Bloco? Sim, Ok, ficam na bancada da esquerda, da esquerda ecologista e não sei o que mais. Tem uma definição. pronto. Então, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa à parte do CDU ou se poderíamos passar para o PS. Vamos para o PS. Pronto, e o PS, a mim, parece-me, não sei se ele não está demasiado à esquerda, neste caso. Com António Costa está. O problema está aqui. É que com as lideranças, os partidos movem-se. Ok, E podemos ter, por exemplo, o PSD. O PSD, se calhar, se fosse o PSD Pedro Passos Coelho, estava ali no mesmo lado da iniciativa liberal, mas mais abaixo. mantendo a parte abaixo, exatamente. Portanto, se calhar, por exemplo, poderias dizer que o Pedro Passos Coelho estaria, como está ali a CDU, e onde está o Bloco estaria a iniciativa Sim, liberal, mas obviamente do lado da direita, como é óbvio. Não é? sim, 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 sim. Estou a Portanto, perceber, seria estou a essa perceber. parte. Assim como tiveste outros PS que estariam mais para a esquerda, outros mais para o centro. Por exemplo, se fosse Sócrates, estaria claramente onde está o PAN. E eu acho que o PAN não está onde está ali representado, por exemplo. Acho que o PAN está muito, muito à esquerda. Quando entra nestas lógicas do proibir, 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 e que tem que ser o Estado a tutelar, tutelar, tutelar. Portanto, isto não é um discurso de quem está ao centro. Sim, e depois o PAN, lá está, é outra discussão da questão do poder absoluto e poder relativo, que é o PAN provavelmente é um partido que nunca poderia formular governo. Não só dadas as políticas que apresenta, mas também hum, não é só a questão de algumas serem irrealistas, mas é de também não ter políticas suficientes para várias vertentes da economia e de vários outros setores, parece-me, não sei, estou a ver por alto, mas
antes de irmos ao PAN, quais é que tu dirias que são os principais fatores que distanciam o PS do resto da esquerda? É no sentido de permitir a iniciativa privada, ou seja, com o Partido Socialista existem as empresas e o tecido empresarial tem uma relevância naquilo que é a criação de emprego, ou seja, para ou seja, se for no caso aqui do Bloco de Esquerda e da CDU, o trabalho provém do Estado, ou seja, é o Estado que cria funcionários públicos, que cria tudo isso. Por isso é que ouvimos sempre o PCP e o Bloco de Esquerda falar da contratação de profissionais para o Sistema Nacional de Saúde. Repare, eles não dizem que tem que haver mais médicos. É a contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Certo. Tem que estar sob a alçada do Estado. Porque senão tu dizes, ok, então vamos pôr ali na CUF, vamos pôr no Hospital do Zida, vamos pôr lá mais médicos. Eles nunca falam disso. É sempre para o Sistema Nacional de Saúde. Há aqui palavras que são sempre importantes. Exatamente. As tais questões de exclusividade que eles falam muitas vezes. Que eu me questiono se serão viáveis ou não, porque imagina, tudo bem que eles dizem que vão subir os salários, mas eu sendo médico, será que eu vou assinar um acordo de exclusividade com um hospital que me vai pagar 4.000 euros por mês, se eu posso ter clínica privada e ir fazer ainda um saltinho num hospital privado e continuar a fazer no público e ganhar o dobro? Lá está, não sei se algumas dessas políticas serão realistas. Pois, lá está. A questão é um pouco esta, não é? E tira-te a tua liberdade individual, enquanto indivíduo, não é? De escolha. E lá está. Isto que eu estava a falar da esquerda e direita, de que a esquerda é tudo pertence ao Estado, ao passo que à direita as coisas tendencialmente é na questão do indivíduo. O PS, então, tem obviamente esta questão da aproximação à União Europeia. Portanto, obviamente que tem que estar ali numa perspectiva internacionalista, como está ali o símbolo do Bloco de Esquerda, não tão cá para baixo como está CDU. Como está o CDU e o PSD, por exemplo. Não que faça isso obrigatoriamente com que o PSD seja um partido anti-União Europeia, nada disso, até porque quem domina a Europa são os partidos de direita. Claro. São o EPP, que é o Partido Popular Europeu, é o partido dominante no Parlamento Europeu. E, portanto, aquilo que nós olhamos é justamente para um Partido Socialista que converge com a União Europeia, permite o livre mercado, permite que haja iniciativa privada. Todavia, não abre mão de continuar a tutelar as coisas à luz do Estado e que deve ser o Estado. É aquilo que o Keynes, ou seja, se para o Bloco de Esquerda e para o PCP o filósofo ou idealista é Karl Marx, sim, para um socialista o filósofo deve ser Keynes. Portanto, são os 15 anos, no sentido de que o Partido Socialista acredita no Estado de Providência, no sentido de que, caso alguma coisa corra mal, o Estado pai, está aqui para nos ajudar a todos. E é isto que é o Keynes, e houve um grande debate na altura entre as posições de Keynes e de Hayek. Portanto, Hayek, que sustenta muito aquilo que são as óticas liberais, no que toca à economia. Portanto, são dois filósofos da economia frente a frente. Foi o grande embate do século XX. Ok, de forma redutora, é como se fosse o Bloco de Esquerda, CDU, o Estado a controlar tudo ao máximo, ter maior mão, taxar mais empresas, um bocadinho menos liberdade. Apesar de não ser, deles não dizerem que vão proibir empresas, é menos liberdade, porque ao taxarem tantas empresas, acaba por não ser atrativo nós termos cá empresas, e acontece como a Jerónimo Martins, etc., passarem para a Holanda e descontarem na Holanda porque não existe atratividade em Portugal. É como nós dizermos que temos 7 unicórnios, startups que valem mais de 1 bilhão e só uma é que está em Portugal. As outras todas foram, porque pagam demasiados impostos cá. E o PS é mais numa ótica de dar um bocadinho mais de liberdade, se bem que continuam a ter muitos impostos, mas se correr mal, o Estado está cá para apoiar. Pronto, ok, boa. Basicamente é isso. A esquerda é claramente, neste momento, e em Portugal, parece-me muito marcada pelo peso dos impostos e pelo peso do Estado. Se bem que
a direita, dependendo da parte da direita, eu penso que também não vai conseguir radicalmente alterar a parte dos impostos, nem vai, nem parece as intenções dela, reduzir muito aquilo que é a posição do Estado, menos em certas coisas como a privatização da TAP ou, neste caso, continuar a gastar dinheiro na TAP. Mas antes de ir lá, o PAN, eu daquilo que me parece, continua a ser um partido bastante esquerda, só que muito mais preocupado ecologicamente, muito mais preocupado com os direitos dos animais. O Francisco, o Chicão, diz até que eles querem destruir o mundo rural. Eu questiono-me se tu achas isso, que eles querem destruir o mundo rural, porque querem acabar com os caçadores, mas que também querem acabar com os agricultores, com a pecuária toda. Sim, eu tendo a concordar com isso. A questão é, eu já viajei por muito Portugal, e viajar Portugal não é andar nas autoestradas, é andar mesmo na Estrada Nacional. Sim. É estar em contato com as pessoas em campanha, é perguntar-lhes como é que vai a vida, como é que vai o negócio, quais são as dificuldades, quais são os seus problemas, etc, etc. E quando nós olhamos para as coisas e percebemos efetivamente que há aqui um grande problema, em que o pessoal que está em Lisboa não percebe o que está a acontecer na Guarda, em Castelo Branco, em Évora, em Beja, em Porto Alegre. Isto realmente é um problema. E é aquilo que o Francisco diz. O Francisco diz que o dia que o mundo rural acabar, o mundo urbano não come. Porque não vão ser os doutores da CUF que vão plantar batatas. E vai chegar a um ponto em que, economicamente, também não é sustentável estarmos a importar as batatas do Brasil, as uvas do Chile, sim, as laranjas de Espanha e tudo mais. E esta questão, e depois o problema está aqui também nos double standards do PAN e da liderança do PAN, que é quando tem esta questão das estufas e dos túneis e não sei o que dizer que mais, uma arquitetura extensiva, ou melhor, uma agricultura intensiva e não extensiva, como deve ser, e que obviamente que isto sabota qualquer coisa, não é? Mesmo que tu seres contra a pena de morte e andares a decapitar pessoas na tua cave. Sim, dizer, sim. Porque são ela tem umas estufas no Montijo, não é? tem várias, sim. Sim, Tem duas eu percebo empresas. isto. Para se calhar sairmos desta parte socialista, Uhum. este também é o partido que me suscita mais curiosidade, que é aquele que eu percebo menos e conheço menos. O que é o LIVRE? Então é assim, o LIVRE, o Tavares foi eurodeputado, Do Bloco de Esquerda. mas ele não foi eurodeputado pelo LIVRE, ele foi eurodeputado pelo Bloco de Esquerda. Uhum. Ou seja, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, é o Bloco de Esquerda que gosta da Europa. Ok. A forma mais simples que eu tenho para te explicar é isso. E que está preocupado com as realidades no mundo. Sim, também daquilo que me pareceu, também existe uma preocupação ecológica deles, não é? Porque ele falava de uma eco Sim. qualquer coisa no debate de ontem. É com a geringonça. Uma eco-geringonça, exatamente. Ok, boa. Pronto, então, se calhar fechando aqui esta parte de esquerda, partimos agora... Por isso é que quando foi o debate entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE, o único ponto onde cada um deles entrou em choque foi na questão da Europa e na gestão da Europa e o que é que a Europa deve fazer por todos nós ou não deve fazer. Foi só isso. De resto não discordaram em nada daquilo que é a questão interna. Simplesmente o Rui Tavares, o LIVRE, disse que estavam para ser uma esquerda de convergência e não uma esquerda de divergências como era o Bloco de Esquerda, e que o Bloco de Esquerda não foi adulto o suficiente para sentar à mesa com o PS e resolver as diferenças. Ok, boa. Partindo para a parte da direita, que nós sabemos que em parte também são considerados os maus da fita, que fazem as evasões fiscais, que se aproveitam do Estado
e que são sempre responsáveis um bocadinho pelos piores momentos da história do país, dizem por aí, por isso é que nós não temos tido governos de direita nestes, sei lá, nos últimos 20 anos, devemos ter tido uns 6 anos de governos de direita, nem sei, e também um centro-direita, PSD. Portanto, se calhar começando pelo mais básico, o PSD, que também é o que está mais perto da esquerda, o que é que distingue um PSD de um PS neste momento? Menos impostos e mais poder às empresas. Portanto, menos impostos nas empresas também. E também diferem aqui nesta questão do salário mínimo, não é? Do PS agora queria aumentar o salário mínimo, o PSD, eu não percebi qual é que era a posição deles sobre o aumento do salário mínimo. Eu acho Muito que... simples. Diz. Muito simples. Regra geral, quando se aumenta o salário mínimo, aumenta o desemprego automaticamente. Uhum. Porque a questão, se a lei diz que o salário mínimo é aquele, como é que tu vais exigir à Dona Maria da mercearia, como eu costumo dizer sempre, que aumente o seu assalariado de uns euros para outros euros quando a mercearia dá pouco lucro aos próprios cafés e os restaurantes. E, portanto, obviamente que existem muitas empresas que não estão preparadas para... Já estão a contar tostões e muitas vezes os próprios patrões não tiram ordenado. Coisa para si, mas garantem para os funcionários. E a questão é que, se existe um aumento do salário mínimo nacional, há uma limpeza no sistema capitalista daqueles que têm capacidade ou não têm capacidade para continuar estas coisas. E, portanto, por isso é que, regra geral, quando se aumenta o salário mínimo nacional, existe um aumento de desemprego, porque nem todas as empresas têm capacidade de manter e de subir o salário dos seus assalariados. Sim, sabes que às vezes parece-me que existe aqui uma polarização muito grande de mentalidades no país, e vê-se parte disso em algumas políticas de extrema-esquerda e depois, se calhar, extrema-direita, de que as classes pobres se calhar ficam mais do lado da esquerda por causa da questão da subida de salário, das subidas de salário mínimo, E dos subsídios. dos subsídios, das igualdades, de direitos, etc., o que eu percebo perfeitamente, e depois mas depois também há esta questão de tornar como demónio o rico, que tem muito dinheiro, que não dá nada a ninguém, que foge aos impostos, etc. Pá, Mas a questão é, ele tem que dar porquê? Esta é que é a questão. Sim, Porque sim. Se eu trabalho, se eu armazeno riqueza, qual é que é a obrigação moral que eu tenho de dar a quem não tem? Eu percebo também totalmente essa parte. Aqui o meu ponto é, eu nem estou num lado, nem estou noutro. Eu estou, acho eu, se calhar como a maioria dos portugueses, está no meio. Uns estão melhores no meio, outros estão piores no meio, mas eu acho que a maioria está mais ou menos no meio. E o que é que o pessoal que está no meio vai vendo? Digo eu, é que a realidade não é a Jerónimo Martins, nem a realidade é o pior dos casos. A realidade é um intermédio. Lá está o que tu disseste, é a mercearia, é uma pequena empresa de contabilidade, é uma média empresa de calçado, etc. E o que me parece com certas medidas, como por exemplo a questão do salário mínimo, que eu gostaria de saber a tua opinião, é que tudo bem, o salário mínimo tem que aumentar, mas a questão é de que forma é que ele aumenta. Se ele aumentar, parece que na visão de uma classe baixa parece ótimo, só que ao mesmo tempo sei lá, eu agora não tenho um bom exemplo para fazer a analogia, mas se me derem a escolher, olha, eu posso dar mais dinheiro agora, para depois tu ficares desempregado, ou eu posso mudar determinada coisa que eventualmente vai dar mais dinheiro, que escolha é que eu tomaria, entendes? Porque, por exemplo, numa fábrica de calçado ou numa fábrica têxtil, em que toda a gente ganha o salário mínimo, imaginemos, se temos 200 pessoas a ganhar os salários mínimos, à partida o aumento do salário mínimo vai fazer com que ou existam despedimentos ou com que exista a redução do salário dos cargos mais altos ou despedimentos nos cargos mais altos, podendo criar impactos na classe média, parece-me, e
também percebo o argumento oposto, que é, se não houver o salário mínimo colocado pelo Estado, o que é que garante que a empresa vai subir o salário mínimo dos funcionários? Nada garante, é óbvio, parece-me. Por isso é que eu acho que é um tema sensível que eu gostaria de saber a tua opinião, se isto aparentemente, na realidade, ou melhor, na realidade, tu achas que isto é mais fogo de vista, ou também, se não for colocado desta forma, os salários eventualmente nunca vão subir? Ou se existe algum partido que tenha outra solução que pareça ser mais viável para a longo prazo? Uhum. Bem, toda a gente quer receber mais. A questão é, chega a um ponto em que já não há sítio onde buscar. E, portanto, esta é sempre uma coisa impopular, e lá está. Fazemos aqui o paralelo entre António Costa e o Rio. O Rio disse que não queria aumentar o salário mínimo nacional. Mas isso é porque o Rio é economista. Ele sabe que isto vai explodir. Se aumenta o salário mínimo nacional, vais criar muita pobreza. Essa pobreza vai se tornar em pessoas desempregadas. Essas pessoas desempregadas vão fazer o quê? Vão pedir subsídio de desemprego. Subsídio de desemprego são pessoas que estão a receber e não estão a produzir. Não estão a produzir riqueza. Portanto, estão a viver com as ajudas do Estado. E é déficit. Não é? Portanto, é isto que nós temos que olhar e perceber. Portanto, realmente nós precisamos de ter uma economia mais robusta. Não hoje temos. Em Portugal, toda a gente acha que pode ser empreendedor e toda a gente acha que pode abrir um café e que vai enriquecer abrindo um café. Por isso é que temos nós 50 mil cafés por metro quadrado, quase. E é isto que nós temos de ter em linha de conta. Depois há aqui outro ponto, que é sermos ingênuos e acharmos que o patrão, deliberadamente, vai aumentar o salário dos seus patrões, sem que haja nenhuma pressão por parte do Estado. Ou seja, que o sistema se auto vai regular. Uhum. Amigo, se eu puder pagar menos impostos, eu pago. Então, se eu posso pagar menos impostos então não os pago, até porque raio é que eu hei de dar mais dinheiro se eu posso não dar mais dinheiro. Exato. Nós tivemos durante muitos anos com escravatura. Será que ninguém aprendeu nada com isso? O escravo tu compravas uma vez e aquilo dava a vida toda. Tinhas que fazer manutenção, não é? Portanto, alimentá-lo, não sei o que dizer que mais. Mas não tinha salário. Sim, e essa autorregulação até pode funcionar em determinados setores, sei lá, por exemplo, Sim, techs, mas é a coisa, já startups, todos nós. etc. Sim, Ma- ma- mas a questão aqui é que já todos nós apanhamos patrões espetaculares e já apanhamos patrões que só nos lixamos mais se não pudermos, por assim dizer. Claro, para perceber. Sim, é um facto. Mas pronto, antes de entrarmos aí noutras questões políticas, PSD já acho que está bem explícito. CDS e Chega, nós já vimos que são mais conservadores, portanto, a favor de eventos culturais como as touradas, anti-aborto, anti-eutanásia, anti-drogas leves, também aqui mais sensíveis no que toca à parte de migração, parece-me. Eu não percebo bem a posição deles relativa à Europa. Eurocéticos. Ok. Ou seja, são partidos que desconfiam da Europa. Desconfiam da Europa porquê? Porque a Europa é um sítio sem fronteiras. Não há Certo. identidade nacional. Por isso é que eles vão aqui para o conservador nacionalista. Estes projetos como a União Europeia são projetos que põem em causa aquilo que é a identidade nacional. É aquilo que faz com que tenhas italianos a viverem em Portugal e, portanto, põe um lifestyle diferente daquilo que é o estilo de vida português. A Europa pode ser mecanismo de acolhimento de pessoas que nós não queríamos à partida a receber como refugiados sírios, por exemplo. Portanto, é sempre esta desconfiança daquilo que é o mundo lá fora. Faz um pouco lembrar um filme que existe de uma comunidade Amish que nunca vão além daquilo que é a clareira da floresta e têm lá torres para vigiar a floresta, se vem alguma coisa da floresta e tocam os sinos e tudo mais. A questão aqui difere um pouco na questão da economia, ou seja, o CDS
aquilo que é a doutrina social da Igreja é a questão da mendicidade e daquilo que é a esmola. Ou seja, que devemos ajudar os pobres, mas cada um ajuda como pode. Não tem que ser o Estado a decretar. Até a tal assistência. A ideia de que se tu passas fome, deves pedir ajuda à igreja, deves pedir ajuda ao vizinho para que te mate a fome, etc, etc. Isto, lato senso, como é óbvio, né? Portanto, aqui é uma categorização das coisas. O Chega, nada numa questão de toca nisto, vai buscar também a coisas da flat tax da iniciativa liberal, e portanto vai copiando as coisas aqui e ali, portanto, mistura tudo lá para o meio e há de dar alguma coisa. E portanto, basicamente é isto. Por isso é que o pessoal chamava incansadamente ao CDS de fascistas, protofachos, direitolas e tudo mais. Mas a questão é que o pessoal esqueceu-se que o CDS era o último castelo naquilo que era a defesa da democracia. O CDS chegou a ser um partido tampão à existência do próprio Chega. Não é? Até que houve muito, por isso é que houve um esvaziar, sobretudo do CDS, para o Chega. Porque são valores conservadores, os valores da família, basicamente da procriação aos 4 e 5 filhos, temência a Deus. Não é? Portanto, há toda essa parte que o Chega vai buscar ao CDS nessa identificação. E portanto é isso. É por isso que muitas vezes são próximos. Eles ali parecem realmente muito próximos, mas ouvindo o Chicão e ouvindo o André Ventura, parece que não existe possibilidade alguma de existir entendimento entre os dois para um governo. O que é que está a separar assim tanto neste momento o Chega do CDS? É a personalidade de André Ventura? Claramente, porque eu não vou dizer nunca, mas eu não me lembro de ver castração química ser pedida pelo pessoal do CDS, por exemplo. Claro. Ou a questão da pena de morte. Não me recordo, não digo que não tenha existido em algum momento da história do CDS algo assim parecido, ou tentativas de tal, mas nunca me recordo de ter ouvido uma discussão sobre isso. Portanto, tu achas que partidos como o CDS e como o Chega, nesta ótica, não na parte de serem direita, mas nesta ótica de serem conservadores, a questão das touradas é sensível, porque pronto, é uma questão tida como cultural, eu não sendo a favor também a respeito que seja importante para algumas pessoas, mas assentam em vários valores que são de facto conservadores, valores católicos. Parece-me existir cada vez menos pessoas ligadas à religião naquilo que é a minha geração, pelo menos consoante o que eu vou contactando. Tu achas que estes são partidos que na sua parte conservadora eventualmente vão ter de se renovar daqui a algum tempo, ou o que é que poderá acontecer? vão ter que obviamente se renovar, há coisas que não fazem sentido, como nós chegámos a ver a JP, portanto a juventude do CDS, a querer ter aulas, a querer promover aulas de abstinência sexual na escola. Claro. Quer dizer, esse não é o caminho, o sexo não é pecado, o sexo é a forma como nós nos desenvolvemos, é a forma como nós procriamos, é a forma como nos geramos vida. Agora, se calhar, aquilo que vale é fazermos aulas sobre sexo seguro. Sim. Não é abstinência sexual. Porque isso é contra a natura. Não é? Eles falam tanto que a natureza humana é assim, assada, e não sei o que mais. Isso é contra a natura. Agora, eu acho que todo este caminho que nós estamos a fazer desta cancel culture, de que os wokes estão na mão de cima, isto vai chegar um dia e vai ter que virar. Eu acho que isto é impossível que se mantenha toda esta com vontade de revisionamento histórico, de destruição de estátuas, de que as coisas agora têm que ser ao contrário. Eu acho que isto não vai durar para sempre. Eu espero bem que não dure para sempre. Boris Johnson é conservador. Na Inglaterra, para todos os efeitos, quem manda há uns anos esta parte são os conservadores, portanto, os trabalhistas
já não tocam no poder desde o tempo de Tony Blair e de Gordon Brown. Sim, mas também tens a São questão do Brexit, não é? Que não é Sim, muito consensual. De não é forma alguma. consensual. Estas festas que o Boris Johnson está apanhado no meio, mas a questão é que o Brexit foi por esta facção dos conservadores. Agora estou-me a falhar o nome do antigo primeiro-ministro inglês, David Cameron. Estava a ver James Cameron, mas isso estava-me a soar demasiado a Titanic. Realizador. Exatamente, é isso. E eu assim, pá, algo não está a funcionar. Eu sei que o Cameron tem que lá estar, mas James não está a conjugar. O David Cameron fez campanha pelo Remain, portanto, o ficar na União Europeia. E ele depois bateu com a porta, e portanto, obviamente que vieram comer os conservadores que tinham ganho com o Brexit. Não é? Portanto, há todo um caminho a percorrer, da mesma forma que tivemos agora uma vaga de populistas que estão a ser varridos, portanto, Trump já foi, resta ver se Bolsonaro e Emmanuel Macron vão ser varridos também ou não, ou se conseguem ainda manter mais uma eleição, pelo menos. Esse é o ponto importante que nós temos de ter aqui em análise. Agora que eu acho que vamos chegar aqui a um ponto em que vamos perceber que afinal antigamente é que era bom. E o ser humano é saudosista por natureza, portanto, temos sempre saudades de que antes as coisas funcionavam de uma certa forma. Agora, vão ter que haver aqui alterações, claro que sim, claro que vão ter que haver alterações. Agora, cabe também aos líderes poderem fazer esse caminho e perceberem qual é que é a alteração e que para tipo de eleitorado é que estão a falar. Já não estamos a falar daquela pessoa beata e tudo mais. Eu cheguei a ter um amigo meu que disse uma vez que um padre em Mafra disse no dia das eleições: não se esqueçam que existe um partido que aponta o caminho para o céu. Olhando para aqui, percebemos que temos aqui uma seta do PSD, que na verdade são 3 setas, não é? Que estão a apontar para o céu. Isso é engraçado. E fechando esta parte de olhar para este diagrama, para esta imagem, iniciativa liberal. Já falámos aqui por alto algumas vezes, flat tax, já falámos aqui de algumas comparações relativamente a ser progressista, da parte das drogas leves e do aborto, da eutanásia, de serem a favor, mas eu vejo-os aqui muito à direita. Contudo, há algumas coisas que realmente à direita parecem, quando, por exemplo, o Rui Rio falou de não concordar com a privatização da RTP e a privatização da Caixa, porque supostamente estaria nos planos de Coutrinho Figueiredo, mas depois no que toca, por exemplo, ao SNS, já não me parecem ser assim tão à direita, de apoiarem o SNS, contudo, com as parcerias público-privadas, garantir que as pessoas continuam a ter um acesso gratuito à saúde. A questão é, não necessita de ser obrigatoriamente suportada pelo Estado. Mas em que outras políticas é que a Iniciativa Liberal claramente está mais à direita do que os restantes partidos? Há aqui uma coisa que se chama distinção semântica, em que a esquerda propõe o Sistema Nacional de Saúde, SNS, e temos a Iniciativa Liberal a propor aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o serviço é prestado por qualquer um. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço que é prestado por qualquer modalidade, por qualquer tipo de hospital, do grupo de saúde, não importa se é um hospital público, se é um hospital privado ou se é do setor social. Portanto, o que eles querem é que a pessoa recebe o dinheiro, ou seja, é do estilo, por ano, um estudante custa 4.000 euros ao Estado. Certo. Tu tens anuidades em colégios particulares, às vezes nesse valor, ou às vezes abaixo, com 2.000 euros, para assim de género. Era a mesma coisa que o governo chegar ao pé de ti e dizer assim: Jorge,
eu pago 4.000 euros pelo teu filho, toma aqui os 4.000 euros, agora faz o que queres com eles. Mas depois não venhas chorar. E tens os 4.000 euros, mas tu tens de ser responsável por esses 4.000 euros, da forma como os vais gastar. É a mesma coisa que acontece com o que eles querem fazer aqui, e é o sistema da ADSE, portanto, que os funcionários públicos têm. Repara, os funcionários públicos, a maioria deles vai ao privado. Portanto, são funcionários públicos, ou seja, Sim. são funcionários do Estado, não vão usar os serviços do Estado. Ou seja, o Estado paga-lhes o serviço no privado. É a mesma coisa. Jorge, tens aqui 5.000 euros que eu gasto contigo por ano em saúde. Agora, gere-os bem. Mas isso eu não consigo perceber porquê. Porque é que, pode ser ignorância, mas eu não percebo porque é que os funcionários públicos têm um serviço para ser usufruído no privado, especialmente vindo de governos essencialmente Que socialistas. pode ser usado no privado. Que pode ser usado no privado. Sim, que pode ser usado no privado. Por exemplo, eu calculo que se fosse um bloco de esquerda ou um CDU, nesse caso já não poderia ser usado no privado. Ou eles iriam manter na mesma essa possibilidade na ADSE. É que eles parecem ser totalmente contra o privado. O privado iria ser nacionalizado. Pois, percebo. E isto se a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa não chegassem lá com um bulldozer para mandar aquilo abaixo. Claro. Mas é isso. Não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa relativamente à iniciativa liberal. O que há à saúde, há aqui uma coisa que nós temos de ser honestos, que é o Sistema Nacional de Saúde não funciona no que toca à parte da lista de espera. Eu acho que nunca esteve em causa a questão de qualidade ou falta de qualidade no serviço prestado, no que toca à questão de seres bem atendido numa consulta, das operações serem bem feitas, o que é que seja. O ponto aqui está de que tens que esperar imenso tempo para isso. E ora, o tempo é dinheiro. E o tempo é dinheiro no caso dos privados. Como têm taxas elevadas, fazem com que as pessoas não vão lá. Ou pelo menos não vão tantas pessoas lá, porque nem toda a gente tem capacidade para lá gastar. Ora, o que é que foi esta coisa das taxas moderadoras que nós tivemos com Sócrates? As taxas moderadoras era justamente para evitar que o pessoal usasse e abusasse do SNS, de que doía-lhe o dedo e ia logo para as urgências, entupir as urgências com pessoas que estavam lá realmente a precisar de serem atendidas, mas o pessoal ia lá porque doía o dedo. Então começou-se a pagar 5 e 6 euros ou 8 euros para ir a uma consulta. E o pessoal ali já ficava a pensar duas vezes de será que eu quero gastar 6 ou 8 euros por causa de um dedo? Claro, estou a perceber. Por isso é que se chama taxa moderadora, para moderar a afluência de ida às urgências. Às SAPs, não é? Sim. Pronto, então, se não tiveres nada a acrescentar desta parte da iniciativa liberal, eu vou aqui sair desta imagem, que pronto, também já está toda a gente farta de olhar aquela imagem e de te ver tão pequeno. Portanto, tenho aqui só algumas questões relativamente àquilo que temos ouvido, dos debates, para quem tem ouvido os debates, não tem. Olha, se calhar a primeira questão é, nós já discutimos brevemente, com brevidade, desculpa, que os debates realmente não têm nem bom conteúdo, nem bom formato e às vezes mesmo demasiado falso conteúdo. Portanto, para quem está a ouvir e gostaria de saber mais sobre determinados partidos, sobre as suas propostas, para além de poder ler, como é óbvio, os seus planos, o que é que tu aconselharias, e para além de ouvir o teu podcast, a ter a informação mais rápida e sucinta e objetiva para conseguir ter um bom entendimento do que é que cada um se propõe? Uhum. Eu acho que as pessoas devem ler os programas. Não há nada melhor que ler o programa de um partido. Okay. É extenso, é verdade, mas a questão é, será que eu quero saber tudo sobre a economia e eu não percebo patavénia de economia? Portanto, eu posso estar ali o dia todo e não vou perceber nada daquilo. Se calhar aquilo que eu vou querer fazer, se calhar eu preocupo mais com a parte da cultura. Então eu vou ao capítulo da cultura e ver o que é que cada um deles propõe. Ou se calhar estou mais preocupado com a questão da educação. Sou professor, portanto,
deixa-me ver o que é que vai acontecer nas minhas regalias. Vou ter mais respeito, vou ter menos salário, o que é que vai acontecer? Ou do estilo, sou alguém que sou um empresário, portanto deixa cá ver do ponto de vista de economia o que é que eles têm, e de nível de taxas e de impostos, o que é que eles prevêem, o que é que deixam de prever. Se bem que é uma coisa, os políticos muitas vezes tu compras uma coisa e não recebes aquilo que compraste, não é? Portanto, tu votas Sim. por uma coisa e depois dão-te outra a meio. Portanto, isso é sempre o risco que nós corremos. Mas é isto, é fazer isto, é procurar abordar sempre que possível, e hoje em dia temos ferramentas para isso. Hoje em dia só não falamos com quem nós não queremos, a bem dizer. E portanto é abordar diretamente candidatos, militantes de um partido, e dizer, explica-me isto. O que é isto? E obviamente procurar ver os debates. Os debates, obviamente que muitos deles, às vezes não se aprende nada, mas pode-se ir tirando algumas ideias e ver qual é que é, tirar o pulso, tentar perceber as coisas. Nós estamos aqui a gravar e já estou farto de receber mensagens nos grupos de WhatsApp de que o debate que está a acontecer agora com os partidos pequenos está a ser um farto de rir. Portanto, acho que vai ser interessante de rever este debate amanhã nessa parte e ver o que é que já aconteceu, porque já puseram inclusive um peluche do elefante, dizer que não se está a falar do elefante que está na sala. Portanto, ok, as coisas estão a ir neste segmento. Portanto, atenção. Eu nem quero imaginar o que é que há de resto. Portanto, é isto, é procurar perceber o partido, é ver as redes sociais, ver se existem stories, ver se existem perguntas, se existem lives em que é possível fazer perguntas, e esperar que, obviamente, a nossa pergunta seja escolhida para responder àquilo, etc. Portanto, é isto. Boa. Pronto. Epá, isso por acaso, o debate que está a acontecer hoje, eu tenho curiosidade, até porque eu não conheço nada sobre os partidos que estão a debater hoje, já ouvi falar de um ao outro, o ERCT que falaste, penso que o RIR também está, e o MAS, pronto. Isso depois até te gostaria de perguntar se existe algum que tu sintas que pode ter relevância nos próximos tempos, mas até irmos aí... O Volt, acho que o Volt pode vir a ter. Ok, boa. Então, federalista, europeísta. Já te vou fazer uma questão sobre isso. Mas para os menos atentos, nós estamos nesta situação de eleições, porque se não estou em erro, o Orçamento de Estado foi chumbado pela maioria dos partidos, não é? Menos pelo PS, calculo eu, que foi quem o apresentou. E o PAN, boa. Se absteve. E fala-se muito que nós estamos numa crise política, mas porque o país está com graves problemas, seja no SNS, pela questão das listas de espera, seja porque, apesar do PS defender que nós estamos em contínuo crescimento, especialmente os partidos de direita indicam que nós estamos totalmente estagnados. A minha questão é, no meio de tanta coisa que está mal e de tanta gente a apontar o dedo, de tanto soundbite e populismo que vem para o debate, que muitas vezes espremido há pouco, tu tens confiança para dizer que existe um ou dois partidos ou mais que estão realmente a apresentar políticas, a apresentar propostas realistas para benefício a longo prazo do país? Não. Seria desonesto. Seria desonesto comigo próprio e com quem nos está a ouvir se dissesse isso. Porque é aquilo que eu digo sempre. Eu digo sempre esta frase, que é, se houvesse uma ideologia, se houvesse um sistema perfeito, toda a gente ia atrás dessa ideologia. Claro. E isso não acontece. Ou seja, tu não tens uma corrida ao socialismo, não tens uma corrida ao liberalismo, tens coisas que funcionam. Mas funcionam naquele sistema. Será que aqui também vai funcionar? Talvez sim, talvez não. E, portanto, só experimentando é que nós sabemos. A questão é, Portugal não me parece, a mim, que esteja num capítulo onde estejamos para aventuras, como diz o António Costa. No sentido de vamos experimentar, que é, estamos com dificuldades. O que é que este botão faz? Carrega no botão, explodiu, já matou tudo. Já nada funciona. Portanto, é isto, nós temos que ter este tipo de maturidade. E se nós não temos este tipo de maturidade, estamos feitos ao bife. A Iniciativa Liberal apresenta-se aqui muito com a ideia
de são perfeitos e nada daquilo que eles dizem está errado, eles é que são os donos e senhores da razão. Eu, apesar de tender a concordar com algumas coisas que eles dizem, não concordo totalmente com isto. Porque não acredito que, há uma coisa, o empreiteiro, quando vai à tua casa, diz assim, pá, ó Jorge, eu aqui a refazer a tua parede é uma semana. São 2 semanas que ele vai demorar. Há sempre coisas que resvalam, há sempre coisas Claro. que fogem ao nosso controle, não podemos ter esta coisa. Agora, a flat tax de 15% para todos, parece-me ser uma ideia bastante interessante, para ser honesto. E isso é uma coisa que à partida não resvala. Mas agora que estamos a fazer planeamento, de que vamos esperar que daqui a 5 anos tenhamos ganhado, não estou a dizer que isto está no programa da Iniciativa Liberal, mas vamos supor que existe algum partido que diz que daqui a 5 anos vamos ter 50% mais de investimento estrangeiro, estás dependente desta questão. As empresas querem investir em Portugal e se só vier uma empresa a investir em Portugal, não vier em 2 e 3 e 4. Já não vais atingir os tais 50% de investimento, não é? Sim, Portanto, sim. há aqui estas coisas todas que é importante nós termos em linha de conta. E depois também tens aqui uma questão que é extremamente importante, e no debate de ontem para nós foi o debate com os partidos principais, o Rui Rio, acho que foi ele que até introduziu, foi bem direto e óbvio, alguém vai ganhar, e esse alguém não são aqueles todos que lá estão, ou é o Rui Rio ou é o António Costa, só eles os dois é que vão ganhar, a verdade é esta, podiam ganhar todos, mas não vai acontecer, é um deles, e Exato. as pessoas têm que votar de acordo com se querem que as coisas agora comecem a tender para políticas económicas mais da direita, e já sabemos que na parte social as coisas se vão manter mais ou menos equilibradas, não vai haver grandes revoluções. Um voto na iniciativa liberal não é um voto nem sequer na flat tax, provavelmente, é mais um voto para tentar ter um ímpeto diferente na Assembleia. Um voto no Chega também não é um voto para acabar com os rendimentos sociais, é um voto para ter outra coisa qualquer, da mesma forma que um voto no Bloco de Esquerda, no CDU, também é um voto para garantir certos ideais mínimos daqueles partidos, não é para mudar o país da forma como eles querem, porque ao fim do dia ou vamos ter um PS ou vamos ter um PSD a governar, mas aqui já que falaste nessa questão, não estamos em alturas para experiências, a minha questão é, estamos em altura para manter como estávamos? Dado que caímos numa Não. crise política e parece que ninguém concorda com o que estava a acontecer, mas achas o que é que pode trazer o PS para a mesa para justificar que continuem a votar PS neste momento? A resposta é a palavra que António Costa sempre a dizer: estabilidade. Estabilidade. Isso o Coutinho Figueiredo, por acaso, foi curioso que ele foi buscar, acho que foi um plano em que eles falavam de estabilidade 13 vezes durante essa proposta, qualquer coisa assim, realmente é a palavra de António Costa. Isso... Mas tu achas que neste caso a estabilidade, porque lá está, a estabilidade pode nem sempre ser positiva. Se nós temos 4 partidos, ou que seja, a dizer que o país está estagnado, será que a estabilidade nos vai levar a algum lado? Será que o ponto em que nós estamos de estabilidade é positivo? Com os impostos que temos, com os combustíveis como estão, com a saúde, as listas de espera, certas precariedades, é que depois existem aqui uma data de coisas económicas, por exemplo, a mim pessoalmente agora está-me a incomodar o que é que vai acontecer com as taxas de juro, com o Banco Central Europeu a pressionar certos bancos para reduzirem o tempo de empréstimos, para as taxas de juro vão aumentar, ou seja, as pessoas que têm créditos de habitação com taxas variáveis vão ter à partida mais dificuldades em pagar as casas, podem haver pessoas que não conseguem pagar os créditos. Se aumentarem o salário mínimo consideravelmente, como tu disseste, a médio prazo pode aumentar o desemprego, e então aumenta o desemprego e também aumenta, ou melhor, diminui a capacidade das pessoas de pagarem as suas casas, da mesma forma que aumenta a inflação. Será que um governo socialista tem capacidade para conseguir precaver-se para todas essas mudanças ao mesmo tempo? Não sei, pergunto-te a ti. A questão é, já não dá para apertar mais.
E o problema mesmo é esse, não dá para apertar mais. Portanto, os recursos onde o governo pode ir buscar, já não há. Não vais pedir mais às pessoas, não vais pedir mais às empresas, e também não quero entrar nesta lógica populista que é o António Costa que abdique do seu salário para que o povo tenha, não é? Agora, obviamente tens gorduras do Estado que são enormes, se calhar tu não precisas de todos os funcionários públicos que tu tens, porque nós sabemos muito bem como é que funcionam os guichês, não é? Do centro de saúde, da repartição das finanças. Vimos como eles também se comportaram com esta questão toda durante a pandemia. Nós ligávamos o dia inteiro para a loja de cidadão e ninguém atendia e faziam-no propositadamente. E agora vão ter que ficar até às 11 da noite a atender pessoas. Meus amigos e minhas amigas tivessem se portado bem na altura. Pois, sobre isso não posso falar, também Eu não estive sei. um ano e meio sem cartão de cidadão, perdi a carteira e pandemia, não consegui renovar cartão de cidadão, não respondi ao e-mail, o telefone nunca era atendido e eu ligava todos os dias e todas as semanas mandava um e-mail. Ao fim de um ano e meio é que consegui fazer. É assim, também ao mesmo tempo, eu percebo o que dizes, também dizem que a função pública perdeu bastantes funcionários. Não sei em que ponto é que está, digo-te sinceramente, estou bastante por fora da situação da função pública. Sei também não consigo dizer assim um número ou uma percentagem do que é que seja, mas a questão é que tiveste contratações massivas. E não me parece que sejam assim tão necessárias contratações massivas, porque também não temos assim uma catrafada de pessoas irem de uma só vez para a reforma. Certo. Sobretudo quando a idade da reforma também aumenta. Sim. É verdade. Portanto, olhando para aquilo que já parece óbvio que é... E ninguém quer ir em pré-reforma porque senão leva um corte. Sim. Portanto, o óbvio parece-me que já não há espaço de corda para apertar o nosso pescoço. Também não me parece que, a mim, assim por alto, que o PS esteja a apresentar grandes soluções para aliviar ou para se precaver caso exista aqui uma alteração económica que acabe por nos apertar de forma externa, não tanto por causa das consequências do Estado em si. O que é que tu consideras que será o mais próximo de uma melhor solução? Dado que tu já disseste que não tens confiança em nenhum partido para apresentar propostas viáveis a longo prazo para um crescimento sustentável do país, mas o que é que tu consideras que é o que está mais próximo do ótimo, aparentemente, e também o que é que está mais distante do ótimo? O distante do ótimo seria uma geringonça. Aquilo que estaria mais próximo do ótimo seria uma coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ok. Acho que juntarias aqui uma questão interessante. Agora vamos ver se depende. Agora, uma coisa é juntar bons programas. Só que o problema é que os programas são executados por pessoas. Claro. E isto significa que nós não sabemos depois como é que será as conversas fechadas, à porta fechada, entre o Cotrim e o Rio, entre o Cotrim e o Chicão, entre o Rio e o Chicão. Não sabemos como é que vão ser essas dinâmicas entre eles. Isso é importante de conseguirmos entender e vão ser basicamente a chave disto. De outra forma, não vale a pena pensarmos que vai ser diferente. Claro. Porque tentares a mesma coisa, tentares fazer a mesma coisa com o resultado tentar fazer a mesma coisa à espera de um resultado diferente é o cúmulo da estupidez. Sim, exato. Já percebi mais ou menos a tua opinião. Acho que também existem muitas pessoas da nossa geração, especialmente com a falta de capacidade para atrair jovens, etc., que mantêm têm uma opinião semelhante, mas eu, por exemplo, ao falar com algumas pessoas que votam normalmente partidos de esquerda, mais esquerda, como CDU, etc., há aqui uma questão
que eu acho que é interessante e é importante. No ponto de vista de uma classe mais baixa, é óbvio porque é que é interessante votar num partido como o CDU, numa ótica de proteção de ideais e de proteção e da questão de aumento do salário mínimo, e de ser mais aliciante a curto prazo. Mas tu achas que existe esperança, para as classes mais baixas numa direita, em algum partido de direita, em alguma coligação de direita? Tu achas que votar para uma classe baixa neste momento no país, votar num PSD poderá de alguma forma ser um tiro no pé? Não, o pessoal da classe baixa são aqueles que têm menos a perder. É quase. Eu não quero que seja mal, não quero ser mal interpretado, mas é questão de que têm pouco a perder. Já lhes resta muito pouco. E não me parece também que os governos lhes dê resposta. Porque não dá resposta. A questão é mesmo esta. Para este governo, há um casal que ganha um conjunto de 2.000 euros, já são classe média. Que eu saiba, uma casa, portanto temos de falar aqui, vamos falar no mínimo de um T2, no sentido que tens uma sala, tens um quarto, ou tens 2 quartos, um para o casal e outro para o filho do casal, com 2.000 euros. Eu vou falar daqui dos preços de margem sul, vamos apontar aí para uns 750 euros de renda, ou 700 de renda, sobram 1.300. Tu vais gastar logo 300 muito facilmente nas despesas correntes, despesas fixas de uma casa, e depois resta saber se há seguros de habitação e fins, ainda a juntar aqui a festa do pagamento. E, portanto, se há condomínios, depende de como é que são os contratos e fins. Portanto, não me parece que uma família consiga sobreviver com 1.000 euros, entre comprar material escolar, comprar alimentação, comprar bens essenciais para casa, tens um percalço qualquer, precisas de uns óculos novos, precisas de um computador novo, o que é que seja, precisas do carro também. Mas, Ora, mas para o nosso Estado, para o nosso governo, 2.000 euros é a classe média. Eu até me pergunto se, mesmo sendo uma classe baixa, se votar CDU ou Bloco de Esquerda, numa fase em que podemos estar-nos a aproximar de um período económico mais tremido, se acabará por não ser pior a longo prazo, mesmo para a classe baixa. A única válvula de segurança que existe na questão de votar à esquerda é a questão de subsídios. Pois. É a única questão. De resto, não vejo. Sim, neste momento, sendo a nossa direita de PSD aquilo que é, dado que o sistema de saúde se mantém, o sistema de educação para todos, saúde para todos, tendencialmente gratuita, etc., se mantém, eu também olho para as coisas um bocadinho dessa forma. Pode ser ignorância, provavelmente lá está, eu nem estou... Mas a questão aqui é, mesmo eu, sou enganado. Podes dizer assim, o Cláudio sabe o que é que vota e, portanto, não enganado porque ele está dentro do assunto da política e tudo mais. Eu já fui enganado, politicamente. Eu votei numa coisa e o partido que eu votei fez outra. Até eu. Até eu. Percebes? Portanto, não há fórmulas mágicas e as coisas são mesmo assim. Portanto, uma coisa é o que eles dizem em campanha, uma coisa é o que eles dizem em debate, outra coisa é o que eles descrevem nos panfletos que tu ficas a ler durante a viagem do comboio ou do autocarro. Sim, e depois é como é que isso se aplica à realidade. Não é só a motivação deles de fazer, é também como é que se aplica à realidade e Sim. como é que reage aos fatores externos. Porque é assim, se o Estado pode estar disposto a proteger o quanto quiser e a gastar o quanto quiser, em tentar subsidiar as classes baixas e seja o que for. Mas se vier uma crise económica e ficarem sem o tecido empresarial, de que é que vale? Não sei, tipo, A questão é essa. meu. Pronto, a questão é essa, é que se tu andas a sufocar as empresas vêm uma crise, não aguentam, e depois aqueles que estão a receber da empresa vão ter que receber subsídio do Estado. E não vai haver dinheiro para todos.
Sim, lá está. Eu não Por isso sei, é que é preciso ter, parece-me. por isso é que é preciso termos empresas fortes. Parece-me que às vezes, isto tanto dá para um lado como para o outro. Parece-me que às vezes esta questão de. ahm, há algumas propostas políticas que me parecem mais egoístas do que bem pensadas. E eu aqui não estou a falar de que as classes baixas são egoístas, pelo contrário, são as que têm menos oportunidades e as que têm menos possibilidades, etc. Mas às vezes é mesmo de quem os representa e da forma como política é feita. Isso também me levanta uma pergunta que é se tu achas que Portugal de alguma forma está perto daquilo que podem ser consideradas as boas práticas de política. Depende de que prisma. Tu achas que é praticada boa. Lá está, segundo o teu conceito de boa política, tu achas que é praticada boa política em Portugal? Não, acho que existem muitas coisas que são feitas, feitas na sombra e devia ser mais às claras. Sim, isso, por exemplo, é daquilo que eu vi que sendo um dos maiores argumentos ou propostas do LIVRE seria o combate à corrupção. Eu vejo muito isso da parte socialista também. Acho engraçado quando o PS fala de combate à corrupção, porque nós sabemos o que é que se passa. Da mesma forma que se o PSD dissesse, eu também Mesma coisa, sim. diria o mesmo. Tudo o que são grandes partidos bem instituídos, acho graça quando falam de combate à corrupção, mas existe muito, eu pergunto-me mesmo, fala-se muito na esquerda sobre tentar diminuir a fuga fiscal, as burlas fiscais dos milionários, as fugas ao fisco e por aí fora. E como isso acaba por iludir de que todas as empresas, todas as pessoas fazem isso, então vamos taxar ao máximo, controlar ao máximo. E de que Isso é o forma? caminho inverso, mas isso é o caminho inverso. E de que forma é que Tens que nós. perguntar porque é que eles fogem Sim, e porque é que eles fogem e de que forma é que nós aí não e estamos para onde fogem. a estrangular todos, menos eles, porque eles vão acabar por fugir na mesma. Exato. Na altura, o François Hollande, portanto, o anterior presidente da França, antes de Macron, taxou os ricos a 75%. E foi quando começaram todos a fugir. Inclusive o Gerard Depardieu, né? Portanto, que nós conhecemos como sendo quem dá corpo ao Obelix, nos filmes de Obelix e Asterix, fugiu para a Rússia, né? Portanto, tornou-se cidadão russo. E obviamente que o Putin acolheu. Realmente, pagar 75% de impostos sobre aquilo que eu tenho, puxa, puxa. Pois, eu percebo, eu percebo. Não, e lá está, novamente, também existe muito o estereótipo de que quem vota, de quem protege a direita é o pessoal rico. Eu acho que Sim, para já cada vez há menos ricos, ou melhor, há cada vez ricos que são mais ricos, mas parece que cada vez há menos ricos em Portugal. Portanto, de forma alguma podemos estereotipar, seja o que for, a nível de ricos e ligá-los a partidos, porque eles são muito menos do que, o que seria de esperar. Mas parece-me que o próprio jovem, que na sua maioria agora é um jovem qualificado e que tem faculdade, tem ambição, seja o que for, não parecem existir políticas que consigam manter um jovem cá. Porque o que é que de momento não existem e o que é que partidos socialistas e até mesmo partidos de centro-direita oferecem para conseguir manter os jovens em Portugal numa época de tanta globalização e especialmente com estas oportunidades que existem graças ao trabalho remoto, etc. bem, a questão aqui é parafrasear um pouco o Rio, que é, não podemos ter fábricas de unicórnios e depois mandá-los todos para fora. E, portanto, isso é preciso nós termos em linha de conta. Porque senão nunca mais saímos daqui, nunca mais
temos os jovens capazes, né? Portanto, com vontade de ficar sequer, portanto, vão todos querer ir embora. E isso não pode acontecer, porque o pior que pode acontecer a um país é haver uma fuga de cérebros. Quando nós sabemos que o truque de muitos países ao longo do mundo não é porque sejam fortes em recursos, não é porque tenham grandes territórios, não é porque tenham grandes capacidades de exportação, é pela capacidade cerebral que eles têm e de engenharias e de pensamentos e de reestruturação de países que as suas mentes brilhantes fazem. E onde esses países apostam ver, cá já temos pessoas. Portanto, quando foi o Passos, foi a despedida, os jornais iam para os aeroportos, entrevistar as famílias chorosas, e não sei o que, vai para a Alemanha, e vai para a França, e vai para a Suíça, e para a Inglaterra, nunca mais os vejo, e não sei o que dizer mais. Agora, esse tipo de reportagem já não existe, mas todos os dias continuam a ser termos jovens que imigram, e já temos não sei quantos enfermeiros portugueses que vão seguir no próximo mês para a Inglaterra. É normal. Olha, eu queria acabar com só umas perguntas rápidas, curiosidade própria. Regionalização, o que é que tu achas? A possibilidade, por exemplo, a Guarda, até mesmo regiões que fazem fronteira com Espanha, não podem competir com o gasóleo que se pratica em Espanha, poderem baixar os preços do gasóleo, mesmo noutro sítio estando mais elevado, baixarem os impostos para tentar descentralizar todo o talento das cidades, seja o que for. Achas que faz sentido mesmo com a demografia pequena que nós temos e com o território pequeno que temos? A regionalização é uma resposta que cada região deve ter justamente à demografia. Porque a questão é que quando tens Lisboa, que se olha para Lisboa, e temos políticos que se olham para Lisboa, porque estão em Lisboa, em que mesmo os políticos que nasceram em Castelo Branco, que nasceram na Guarda e foram eleitos pelos círculos eleitorais de Castelo Branco e da Guarda, esquecem as suas terras. Portanto, apanham-se num apartamento em Lisboa e não mudam as coisas. E, portanto, é isso que é importante nós temos aqui em linha de conta. Para mim, a legislação é uma realidade que me é muito cara, porque sempre a defendi. Porque assim funciona em França. Em França tens as regiões que disputam o orçamento, tens as regiões que delineiam um plano de 5 anos para aquela região. O que é que vão desenvolver naquela região? O que é que têm a fazer em conjunto? Portanto, são municípios que unem esforços. Cá em Portugal, os municípios andam a porrada uns com os outros. É tudo quanto isto. E quais é que são os partidos que defendem com mais força a regionalização? Iniciativa Liberal, sim. Defende até pela questão das NUTs, se não estou enganado. Depois há também esta questão que uns não querem regionalização, querem descentralização, e são dois conceitos diferentes para todos os efeitos. Claro. Mas grosso modo é Iniciativa Liberal, Iniciativa Liberal, PSD e PS. Ok, boa. E eu queria-te fazer só outra questão a título de curiosidade. O que é que tu achas sobre o euro? Achas que faz sentido o euro? Especialmente no momento em que nós estamos, né? Nós não podemos voltar atrás e pensar se fazia sentido na altura ou não. A questão é, agora, faria sentido sair do euro? Faz sentido manter o euro? A título de curiosidade. Manter o euro. O euro permite-nos muitas coisas. Para já temos uma salvaguarda europeia e, portanto, é aquilo que também nos permite, caso entremos em bancarrota ou o que seja, podemos assinar mecanismos. Mas, sobretudo, estamos com uma moeda que tem respeito a nível internacional. Quer dizer que é uma moeda que é competitiva, compete no mercado internacional, é uma moeda que nos dá uma estabilidade para todos os efeitos em Frankfurt. E, portanto, acho que estamos muito melhores com o euro do que se estivéssemos a combater esta inflação com o escudo.
Acho que chegarias ao ponto em que até as pessoas acendiam cigarros e acendiam os bicos dos fogões com notas de escudos. Não ia ler. Estou a ser muito honesto nesta questão. Sim. Acho que iria contribuir para a pauperização da nossa economia. Última questão, e já tocámos nela há pouco, relativamente aos partidos que ninguém menciona e que não entraram nos debates principais, quais é que são os partidos que nós devemos ter em conta e que deveriam ter um papel na Assembleia? Bom, eu vou dizer isto antes de ter visto o Pequenos, portanto espero não me vir arrepender de nada. Acho que o voo é importante, até mesmo porque é a cadeia de franchising que eles estão a fazer ao longo da Europa toda, que vão aqui e ali vão elegendo o vereador, vão elegendo freguesias, portanto, coisas vão se montando. Acho que esse é um ponto importante. É perceber realmente este partido europeísta, o que é que ele quer. Efetivamente, porque só falar da Europa parece um pouco curto quando vais para votar orçamentos nacionais. O rir. O Tino é muito engraçado e já cá esteve no podcast Conversa, esteve também na nossa cimeira do Polititank e tudo mais, mas não sei muito bem se do ponto de vista ideológico é que ele tem algo para dar. E depois aqui um que eu achava que poderia ser alguma coisa do jeito, mas não me parece que seja, é a ADN, que é um antigo PDR, o Partido do Marinho Pinto, que agora é a Alternativa Democrática Nacional, a ADN, que trouxe esta questão já do elefante na sala. Portanto, tem que ver esse debate para perceber se aquilo que eu estou a dizer aqui faz sentido ou se é uma irresponsabilidade do partido. Boa. Olha, Cláudio, muito obrigado por todo este tempo que tu despendeste. Ora, essa. Extremamente útil e acho que deixaste claramente muita gente esclarecida. Pá, e desejo-te o maior sucesso para o podcast de conversa e para todos os outros Obrigado, para o teu projetos. também. Obrigado. Para todos os restantes projetos em que tu estás, e peço a todos que deem uma vista de olhos, que não venham à mesa para saber de política, porque claramente não vão sair bem servidos, têm que ir ter com o Cláudio e ouvir um bocadinho mais e irem-se metendo ao longo do tempo mais inteirados sobre o que se vai passando com a política nacional. Pessoal, muito obrigado por terem estado connosco e até um próximo episódio.